No mundo do trabalho, existem muitas atividades que oferecem riscos à saúde do ser humano e ameaçam o meio ambiente. Como são atividades produtivas imprescindíveis, exigem que sejam realizados sob controle para minimizar seus riscos potenciais à integridade física dos trabalhadores, levando-se em conta também a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conhecido também pela sigla PPRA, reúne as principais medidas e ações necessárias para esse controle. A Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, através de sua norma regulamentadora número 9, define o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse programa estabelece uma metodologia que permite antecipar, avaliar, reconhecer e controlar os riscos ambientais que existem ou que venham a existir nos locais de trabalho. A preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores é o objetivo principal desse programa de prevenção, que deve ser desenvolvido no âmbito de cada empresa, sob a responsabilidade do empregador e com a participação dos trabalhadores. A NR9 foi um marco de modificações no processo que vinha sendo conduzido por empregadores, por trabalhadores e pelos profissionais de segurança e saúde no trabalho para o controle dos riscos nos ambientes de trabalho. Ela possibilita que o empresário, que o empregador, ele possa ter uma orientação técnica no sentido dele ter conhecimento e o reconhecimento de quais são os riscos presentes no ambiente de trabalho, sejam eles riscos químicos, físicos ou mecânicos, e permite então que ele possa estabelecer, a partir desse conhecimento técnico, um programa para que possa então prevenir esse risco. Mas quais são as principais doenças causadas pelos riscos ambientais que ameaçam a saúde das pessoas em seus locais de trabalho? As doenças pulmonares estão entre os principais problemas de saúde ocupacional em nosso meio. Entre elas, as pneumoconioses são as mais frequentes e recebem diferentes classificações. A silicose, provocada pela inalação de partículas de sílica, pode ser contraída em muitas atividades, principalmente na mineração e na fabricação da cerâmica e do vidro. A asbestose, cujo agente é a poeira contendo fibras de amianto, pode ser contraída em diversos processos industriais que utilizam essas fibras e também na extração do mineral. A bicinose, provocada pela poeira do algodão, ocorre em processos de fiação e tecelagem e no seu beneficiamento. E a pneumoconiose é contraída no processo de extração do carvão mineral. Estas são as doenças conhecidas como pneumoconioses. Elas são causadas por agentes químicos, assim classificados pela ciência da higiene ocupacional. Nesse grupo incluem-se também os gases e vapores, as névoas e neblinas, que podem provocar efeitos nocivos ao organismo dos trabalhadores. Outros riscos também ameaçam a saúde dos trabalhadores, como aqueles causados pelos agentes físicos. Dentre eles, a vibração de máquinas e motores e ruídos elevados que provocam irreparáveis danos à audição de milhares de trabalhadores. A hipotermia, causada pelo frio intenso, é outro grande problema para aqueles que trabalham em frigoríficos e em locais com baixa temperatura. A perda de calor do corpo diminui a circulação sanguínea e afeta todo o organismo. A catarata é uma doença que leva à cegueira. O trabalho em fornos de alta temperatura e a exposição às radiações infravermelha e ultravioleta vão pouco a pouco prejudicando a visão dos trabalhadores. Essas são apenas algumas das doenças relacionadas com o trabalho. Existem outras, como por exemplo os distúrbios osteomusculares e o câncer ocupacional, além de doenças de pele, doenças infecciosas e parasitárias causadas por agentes biológicos. Para a prevenção de todas estas doenças, podem ser adotadas medidas de controle a partir do reconhecimento e da identificação dos fatores de risco, através da implantação das ações do PPRA. São medidas de controle coletivo ou individual que são adotadas
no ambiente de forma a alterar os processos industriais, alterar as formas de trabalho, enclausurar os riscos, sejam eles quais forem, que estejam presentes no ambiente. Apesar de não existir um modelo obrigatório, o PPRA tem uma estrutura básica. Contém um planejamento anual com metas, prioridades e cronograma, uma estratégia e metodologia de ação, uma forma de registro e divulgação dos dados e uma avaliação do desenvolvimento do programa. Pelo menos uma vez por ano deve ser feita uma análise global do PPRA para avaliar o seu desenvolvimento, realizar os ajustes necessários e estabelecer novas metas e prioridades. A reavaliação é importante também, que juntamente com os resultados do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, nos indicará os caminhos a serem seguidos e medirá a eficácia das medidas de controle adotadas no plano inicial. Ao longo do tempo, o PPRA e as suas reavaliações formarão um histórico das exposições dos trabalhadores aos riscos ambientais. É importante que o trabalhador participe de todas as reuniões de segurança e dos riscos que são inerentes às tarefas que ele vai executar e que ele seja conscientizado daquilo que ele vai exercer no dia a dia utilizando os EPIs, equipamentos de proteção individual. A empresa ela tem um grupo que chama Grupo de Coletividade, que é uma equipe de funcionário formada dentro da empresa mesmo, que trabalha para fazer a conscientização dos funcionários a respeito de reciclagem. Um exemplo que a gente tem é o grupo Ecovida. É um grupo formado dentro da Dupont, são 8 pessoas, 8 funcionários, que estão tentando fazer o trabalho voluntário, o trabalho de conscientização a respeito do meio ambiente. O desenvolvimento do PPRA inclui a antecipação e o reconhecimento dos riscos, o estabelecimento de metas e prioridades, a avaliação desses riscos, a implantação de medidas de controle e o monitoramento, registro e divulgação dos dados. Isso é bom no sentido de que existe algo que pode ser monitorado pelos agentes de inspeção. Ele pode buscar na empresa onde está o programa, quais são as características do programa, existe um cronograma, esse cronograma está sendo seguido ou não. Então, um programa é uma atividade muito mais acompanhável, seguida, no sentido da inspeção do trabalho, do que uma exigência localizada. Então, esse é um benefício, porque essa atividade deve ser desenvolvida permanentemente. São considerados riscos ambientais os agentes químicos, físicos ou biológicos existentes no ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição dos trabalhadores a eles, serão capazes de prejudicar a saúde. Os agentes físicos incluem o ruído, as vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes, infrassom e ultrassom. Os agentes químicos são substâncias, compostos ou produtos que podem ser absorvidos pelo organismo por via oral, respiratória ou através da pele. Os agentes biológicos são bactérias, fungos, vírus ou qualquer outro micro-organismo que contamine o ser humano. Um bom trabalho de prevenção e controle inicia-se com o reconhecimento bem feito dos locais de trabalho. O reconhecimento é uma etapa que precede a quantificação dos riscos ambientais e visa identificar aqueles presentes no ambiente de trabalho, suas fontes geradoras, as possíveis trajetórias e os meios de propagação. Os dados obtidos servirão como subsídios para a definição das avaliações quantitativas e para o planejamento e implantação das medidas de controle quando necessárias. A NR9 inovou ao dispensar a avaliação quantitativa obrigatória para o controle dos riscos. A avaliação torna-se necessária apenas para se comprovar a inexistência do risco ou o controle da exposição para averiguar a eficácia das medidas de controle. A adoção de medidas de controle é o objetivo maior a ser alcançado pelo PPRA.
devem ser adotadas quando forem identificados, na fase de antecipação, riscos potenciais à saúde e também quando forem constatados, na fase de reconhecimento, riscos evidentes à saúde dos trabalhadores. O estudo, o desenvolvimento e a implantação de medidas de proteção coletiva devem obedecer a uma hierarquia. Primeiro, é preciso aplicar medidas que eliminem ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde. A seguir, adotar medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho. Por último, implantar medidas que reduzam os níveis ou a concentração de agentes prejudiciais no ambiente de trabalho. Em situações tecnicamente inviáveis ou quando a insuficiência das medidas coletivas ou ainda em caráter temporário e complementar, devem ser adotadas medidas administrativas ou de organização do trabalho e a utilização de equipamentos de proteção individual. A ideia de uma hierarquia de medidas de controle procura priorizar as mais efetivas e permanentes, e toda a implantação deve ser acompanhada de um treinamento dos trabalhadores. Além de assegurar a eficiência das medidas de controle, essa conduta contribui para que o trabalhador tenha uma atuação participativa no desenvolvimento do programa. Outro fator importante para o sucesso do programa de prevenção é a sua integração com o PCMSO, ou seja, com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Os exames médicos preconizados no PCMSO e os registros de doenças no trabalho são uma ferramenta importante para indicar um possível nexo causal entre as situações de trabalho e os danos observados na saúde dos trabalhadores, pois auxiliam no reconhecimento dos riscos e no controle do ambiente de trabalho. O PPRA atende a todos os trabalhadores, independente do tamanho da empresa e do grau de risco que ela apresenta, pois todo trabalhador tem direito à preservação de sua saúde em qualquer relação de trabalho. O PPRA é um programa simples de ser implantado e sua abrangência e profundidade dependem das características dos riscos e das necessidades de controle. O PPRA é um salto na busca de qualidade de vida e na preservação da saúde dos trabalhadores. Por isso, o PPRA, um programa simples e de fácil aplicação, deve ser implantado em todas as empresas dentro do seu sistema de gestão mais amplo, sendo um sinal de modernidade, de compromisso e de cidadania. Esta é uma demonstração de avanço de toda a sociedade. Muito obrigado.